O sol se punha devagar sobre o sertão, tingindo o chão rachado de um laranja profundo, quando começaram a correr os rumores de que a volante estava marchando em direção à pequena comunidade de Pedra Funda. O povo já sabia o significado disso. Onde a volante passava, ou alguém pagava, ou alguém sofria. E naquela região seca e esquecida, onde até a esperança caminhava com preguiça, a injustiça sempre chegava primeiro que a chuva. Foi então que a história daquela família começou, uma história que ninguém imaginava que seria cruzada pelo homem mais temido do Nordeste, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. No terreiro simples de madeira e barro, a família de seu Antero tentava manter uma vida que, embora dura, ainda preservava a dignidade. Antero era um cabra velho, de cabelos brancos queimados do sol, que lutava para sustentar a esposa, Dona Raimunda, e os 3 filhos pequenos. Viviam longe de confusão, numa humildade tanta que até bandido se comovia. Mas, naquele dia, a paz deles estava por um fio. O coronel Vicente Araripe, um homem perverso que mandava e desmandava na região, decidiu que precisava tomar aquelas terras para ampliar suas criações. E como nenhum papel valia mais que a palavra dele, mandou seus jagunços arrancarem a família de lá, custasse que custasse. O que o coronel não esperava era que os caminhos tortos do sertão fossem colocar no meio dessa história justamente quem ele mais odiava. Quando os jagunços chegaram, já vieram batendo, gritando e ameaçando incendiar a casa. Antero tentava argumentar, mas era como falar com pedras. Dona Raimunda rezava baixinho, abraçada às crianças, enquanto a poeira levantava dos pés dos homens armados que rodeavam o lar. Até que um deles, impaciente, ergueu o braço para golpear Antero com a coronha do rifle. E foi naquele exato instante, quando o velho fechou os olhos esperando o impacto, que um silêncio estranho se espalhou pelo sertão, aquele silêncio que todo nordestino reconhecia, o silêncio que vinha antes da tragédia. Foi quando, do meio do nada, ecoou um disparo seco. O jagunço caiu para trás, gritando e segurando o ombro. Os outros se viraram instintivamente para o horizonte, procurando de onde vinha o tiro. Mas antes de conseguir reagir, ouviram a frase que gelou o sangue de todos eles. Aqui, quem manda sou eu. Lampião apareceu montado no cavalo, o chapéu de couro adornado pelas estrelas cintilando no sol poente, seguido por um punhado de cangaceiros espalhados pela caatinga como sombras vivas. A expressão dele estava carregada de indignação, não por pena, mas por revolta. Ele conhecia a injustiça de longe, e aquela ali tinha cheiro de covardia. Os jagunços tremeram. Alguns tentaram se explicar, apontando para o velho como se ele fosse culpado pela própria desgraça. Lampião desceu o cavalo com calma, ajeitando o punhal na cintura, caminhou em direção a Antero e colocou a mão no ombro do homem. Quem toca no que é dele, toca no que é meu também, declarou. A frase foi suficiente para os jagunços correrem desengonçados, tropeçando na poeira. Lampião nem precisou ordenar. Bastou levantar o olhar que seus cangaceiros já estavam preparados para atirar, caso algum deles ousasse se virar. Quando o perigo passou, Dona Raimunda caiu de joelhos chorando, agradecendo a Deus e Lampião ao mesmo tempo, sem saber qual dos dois tinha chegado primeiro para salvá-los. Os filhos se agarraram ao pai. Antero, sem palavras, olhava Lampião como se fosse uma visão. Mas Lampião não buscava adoração. Ele buscava justiça. E justiça para ele era simples. Quem faz mal, paga. Quem sofre mal, merece defesa. Com aquele olhar penetrante e astuto, ele analisou a casa, o estado da família e a expressão medrosa das crianças. Havia algo ali que mexia com ele. Talvez uma lembrança da própria mãe, talvez a memória da infância roubada pela violência. Então tomou uma decisão inesperada até para seus homens. Esta família não sai daqui. Quem vier, enfrenta nós. Os cangaceiros se entreolharam. Não era comum Lampião declarar proteção fixa. Ele vivia de movimento, de estratégia, de desaparecer no vento. Mas ninguém questionou. Se ele disse, era lei. E assim começou a convivência improvável entre uma família simples e o bando mais temido do sertão. Nos primeiros dias, Antero tremia só de ver os cangaceiros armados circulando pelo terreiro. Mas logo percebeu algo curioso. Eles eram disciplinados, respeitavam sua casa, ajudavam no que podiam e agiam como guardiões silenciosos. Os filhos de Antero passaram a admirar aqueles homens de roupas de couro e gestos firmes.
Dona Raimunda quase desmaiou no dia em que encontrou um dos cangaceiros carregando água do açude para ela sem pedir nada. A convivência começou a moldar algo que ninguém imaginava: confiança. Mas o sertão não aceita calma por muito tempo. O coronel Vicente, furioso com a fuga dos jagunços e com a resistência da família, juntou um pelotão da Volante para ir até lá. Se Lampião quer proteger pobre, que morra junto com eles, vociferou. A notícia chegou pelos ventos, trazida por um vaqueiro que correrá 3 léguas só para avisar. O bando se armou na mesma hora. Lampião chamou Antero, olhou fundo nos olhos do homem e disse: "O senhor me dê sua palavra que fica com sua família dentro da casa. Seja o que for, não sai." Antero concordou, embora tremesse por dentro. A família se trancou, abraçada, enquanto o sertão lá fora virava palco de uma guerra inevitável. Ao longe, a poeira levantada pelos cavalos da Volante anunciava que o confronto seria pesado. Lampião ajeitou o chapéu, ergueu o rifle e seus homens formaram um círculo defensivo ao redor da propriedade. O clima de tensão era quase palpável. Quando a Volante chegou, já veio atirando. O primeiro embate levantou poeira, gritos e estilhaços de madeira atingida pelas balas. Mas Lampião não recuou. Pelo contrário, avançou. Tiro após tiro, ele respondia com precisão assustadora. Seus homens, posicionados como quem se mistura com a própria caatinga, revidavam com firmeza. O confronto estourou como trovão numa terra seca. Em certo momento, a cavalaria da Volante tentou flanquear, mas Lampião percebeu. Assobiou um sinal curto e os cangaceiros contra-atacaram como relâmpagos. O coronel Vicente, lá atrás, observava tudo com raiva. Achava que poderia tomar tudo pela força, mas estava diante de algo mais antigo e mais forte que seu poder: a justiça bruta do sertão. Quando percebeu que seus homens estavam caindo um por um, tentou fugir. Lampião o viu. A visão daquele homem arrogante tentando escapar como cobra acuada despertou algo profundo no cangaceiro. Ele montou no cavalo e disparou atrás do coronel, levantando poeira pelo caminho estreito entre os xique-xiques. O coronel tentava atirar para trás, mas errou. Lampião não errou. O estampido final ecoou pelo sertão. O coronel caiu. E com ele caiu anos de opressão sobre aquela região. Quando Lampião voltou para a propriedade, seu rosto estava sério, mas algo em seus olhos dizia que ele sabia que aquela batalha tinha sido mais do que uma disputa territorial. Tinha sido um ato de proteção, talvez até de redenção. Dona Raimunda saiu correndo e abraçou o cangaceiro, num gesto desesperado e honesto, como quem abraça a própria vida depois de quase perdê-la. Ele ficou rígido, sem jeito, mas deixou. Nos dias seguintes, o bando permaneceu perto da casa, vigiando, descansando, ajudando. Aquilo que começou como proteção virou convivência, e a convivência virou amizade. Lampião, que raramente parava em um lugar, começou a tratar a região como ponto seguro e os cangaceiros como vizinhos silenciosos daquela família. Crianças brincavam perto dos homens armados, como se fossem parte da paisagem. E o povoado, antes assustado, começou a enxergar o bando não como monstros, mas como guardiões. Quando chegou o dia da partida, Lampião chamou Antero e falou com simplicidade: "A vida da gente é o caminho. Mas enquanto eu respirar, ninguém encosta um dedo na sua família." Antero, emocionado, prometeu que nunca esqueceria o que o bando fez por eles. E cumpriu. A história se espalhou tão rápido quanto o vento quente do sertão, transformando aquele episódio em lenda. Uma lenda onde o temido Lampião não foi o flagelo, foi o escudo. Onde o bando, conhecido por sua ferocidade, virou vizinhança de confiança. Onde a justiça nasceu não da lei, mas do coração de um homem acostumado a viver no limite entre o bem e o mal. E até hoje, quem passa pela antiga casa de Antero jura que ainda sente o cheiro do couro dos cangaceiros, ainda ouve as risadas das crianças correndo entre as pernas dos homens armados, e ainda escuta, nas noites mais calmas, o eco de uma frase dita por quem fez história no sertão: "Quem mexe com os meus, mexe comigo." Se você gostou dessa história, deixe seu comentário dizendo o que achou desse lado inesperado de Lampião. E claro, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe essa narrativa para que mais gente conheça essas histórias do nosso sertão.